Todo começo de ano é uma espera. Eu fico imaginando como vai ser e o que eu vou aprender. Minha mãe diz que eu sou muito curioso. É que os livros sempre foram meus grandes amigos. E o dia que eles chegam é sempre inesquecível. Eu adoro estudar, aprender com a minha professora e os meus amigos. É sempre uma grande experiência. Até sem sair de casa, a gente consegue fazer trabalho em grupo. E eu anoto todas as minhas ideias nos meus livros. E depois, fica fácil estudar para a prova. Tá certo que os meus pais sempre me dão uma ajudinha. E a minha professora, com certeza, é a melhor. E agora que o ano está começando, eu não vejo a hora dos meus novos amigos chegarem. FTD Educação, porque aprender é uma grande experiência. Conte com a gente. Sempre. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado a todos que puderam comparecer nessa noite de quarta-feira conosco para aprender um pouquinho sobre a inteligência artificial. Meu nome é Fernando Magnoli, sou consultor da editora Stanford, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas ferramentas dedicadas ao programa Evolution, que são o intercâmbio em sala de aula e o Chat Class. Eu gostaria de apresentar para vocês os nossos speakers da noite de hoje. A gente tem a Cíntia Mancini. Cíntia Mancini, boa noite, seja bem-vinda. Você tá muda, Cíntia? Sempre acontece, né? Boa noite, Fernando, obrigada. A Cíntia é nossa consultora acadêmica também, baseada aqui no estado de São Paulo, e ela tem toda a interface do programa Evolution com nós, outros consultores acadêmicos e com nossos professores que estão no programa também. A gente tem o Fernando Henrique, também aqui participando conosco. O Fernando Henrique é o nosso consultor especialista em todos os tipos de tecnologia, trabalha junto com as escolas e é baseado em BH, né, Fer? Bem-vindo. Ei, tudo bem? E aí, gente? E a gente tem também a Bruna, que é a nossa especialista da Chat Class, que ela veio trazer as novidades e contar um pouquinho para a gente como essa ferramenta maravilhosa funciona para ajudar no nosso dia a dia. Boa noite, gente. Obrigada, Fernando. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho nos próximos minutos em relação ao Chat Class. Então, já estou vendo que está tendo uma interação aí no chat bem interessante. O pessoal está se apresentando. O pessoal de algumas escolas que a gente atende, né? Fê e Cintia, então são pessoas que a gente já conhece, que é bem legal. E primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, quem está no chat aí, já vai pensando, o que você entende sobre inteligência artificial, o que você conhece sobre o tema, fica pensando aí que tipo de recursos você usa no dia a dia de vocês para alavancar o uso da língua na sala de aula. Conta um pouquinho para a gente, antes do Fernando e da Cíntia trazerem um pouco mais de detalhes em relação a esse assunto. O pessoal está se apresentando, pessoal do Rio Grande do Norte, Itanhaém, Santa Catarina, Fortaleza, o Brasil todo está reunido aqui hoje, gente. Que bacana. Que legal, hein? Recebemos um virtual hug. Eu acho que isso já é um pouco de inteligência artificial. Com certeza. Bacana. Então, vamos lá? Acho que a gente já pode começar. A gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial. Então, para a gente começar, uma contextualização, o Fernando vai transmitir um jogo. Nesse jogo, na verdade, ele é para ser jogado através do celular. Mas para a gente ganhar tempo aqui, o Fernando vai projetar o jogo sobre curiosidades com inteligência artificial e vocês vão responder a alternativa correta pelo chat. Combinado? Então vamos lá, Fê. Podemos? Então vamos. Jogo começando. Primeira pergunta.
são exemplos de inteligência artificial que fazem parte do nosso dia a dia? 1. Busca rápida no Google, recomendações recebidas pelo Facebook ou assistente virtual Siri? A gente pode aí pensar opção 1, 2 e 3. Podem responder pelo chat. Como é que tá aí, Cíntia? O pessoal começou a responder agora, Fê. Tá todo mundo votando na alternativa D. 1, 2 e 3. Será que tá certo? A alternativa certa era a letra C. D. Era 1, 2 e 3. É isso mesmo. Quem respondeu D tá certinho. Em que ano um computador venceu pela primeira vez um humano em um jogo de xadrez? 1987, alternativa A. 1997, alternativa B. Ou 2007, alternativa C? E aí? E aí, que aqui tem gente respondendo D, tem gente respondendo A. Resposta certa é a B, 1997. Hoje, 63% das pessoas já preferem enviar uma mensagem a um robô em um chat do que conversar com um ser humano, quando o assunto é suporte técnico e atendimento ao consumidor. Verdadeiro ou falso? Então, vamos lá. O pessoal está respondendo. Alternativa B, falso. Tem gente que está em dúvida. Juliana Mafra colocou oh man. Verdadeiro. Verdadeiro. Próxima pergunta. Eita, bonus round. Vamos lá. Tem pontos. Pergunta número 4. O Spotify e a Netflix usam recursos de inteligência artificial para entender as preferências dos seus usuários e recomendar músicas e filmes. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, o que o pessoal está respondendo no chat? Tem gente que acha que é a A. A maioria está colocando como verdadeiro, Fê. Resposta certa, verdadeiro. Última pergunta. Desde qual década existe a ideia de inteligência artificial? 1940, 80 ou 2010? A, B ou C. Vamos ver o que o pessoal responde aqui no chat. Esse reloginho dá uma ansiedade, né? Não é? Ó, o pessoal tá colocando letra B aqui, Fê. Vamos ver. Eita! Não é a letra B, é a letra A, desde 1940. Então, há muito tempo já que a gente fala de inteligência artificial. É isso, né? Eu fico pensando Esse joguinho é só pra gente... Primeiro, pra gente dar uma dica de plataforma que talvez não sei se todo mundo conhece, que é o Wordwall. Depois a gente pode passar para vocês, via e-mail, um passo a passo de como que funciona. E eu fico na cabeça, assim, de como é que nós professores, todos nós, evoluímos de um ano para cá, né? Eu lembro que o ano passado a gente estava falando sobre como mexer no Google Classroom, e era um desafio para todo mundo, assim. Google Classroom, o que é isso? Como é que funciona? Quem sabia, mas não tinha todas as funções ainda. Foi um aprendizado. E hoje a gente está aqui conversando sobre inteligência artificial, né? Pois é. Que avanço. Pois é. E eu me lembro, Fê, que a gente apresentava, assim, algumas ferramentas muito básicas, assim, para o professor, né? O Kahoot, que hoje faz parte da rotina de todo mundo.
né? Então, foi um avanço mesmo em um ano. E eu me lembro que todo webinar que a gente começava, você começava com a pergunta: onde você gostaria de estar neste momento? Né? E a pergunta continua. Mas vamos lá, Fê, vamos compartilhar a agenda de hoje com todo mundo. Vamos. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, uns conceitos bem básicos para a gente entender o que é isso. E também a gente vai conversar sobre as ferramentas que o Evolution tem para trazer isso para a sala de aula. Bom, o que vamos discutir? Além disso, né? Os exemplos do dia a dia, o que a gente já tem no dia a dia sobre inteligência artificial. O Evolution e o ChatClass, essa parceria aí brilhante que a gente tem para alavancar a prática de inglês e a prática e o conhecimento sobre cultura com os alunos. Os benefícios disso, da inteligência artificial no aprendizado, como e quando a gente pode usar em sala de aula através do Evolution. Bom, a gente já fez o quiz, já brincamos um pouquinho, já refrescamos a memória sobre o que é inteligência artificial, mas vale uma definição, né, Cíntia? Sim. O que é inteligência artificial? Então, vamos lá, é um conjunto de ferramentas tecnológicas, máquinas, que simulam capacidades humanas e realizam suas atividades de maneira autônoma. Ou seja, ferramentas digitais que fazem o trabalho praticamente sozinhas. Tá? Sim, exatamente. Ela auxilia o que a gente teria que fazer e gastar muito mais tempo, né? Tem uma série de benefícios que a gente ganha com isso. Uhum. E será que a gente tem exemplos disso que no nosso dia a dia a gente nem percebe? Então, tem vários. Assim. Chatbots que hoje estão espalhados por quase todo tipo de grandes sites e conversas que a gente precisa ter com grandes empresas. Na verdade, são inteligências artificiais. A gente tem algumas famosas de banco, de outras empresas que trabalham e precisam de ter acesso ao público. Dentro da Ionic, a gente tem uma inteligência artificial ainda caminhando hoje, né, que é o Rob, que está lá para ajudar a gente a fazer ensinar um pouquinho dos novos passos que a Ionic está ganhando. E tem os cookies dentro dos sites e navegadores, que auxiliam e mandam mensagem e armazenam nossos dados de navegação para que melhore a nossa experiência na internet. E as assistentes virtuais, por exemplo, a Alexa, a Siri, o Nest do Google, todos esses que a gente pode conversar e solicitar algum tipo de comando, e eles respondem quase que automático, né? E Fê, e tá tão assim na nossa rotina, por exemplo, o chatbot, a gente pensa sempre em grandes empresas para você ter pelo menos uma assistência técnica, um suporte técnico. Mas esses dias eu agendei uma consulta médica e a confirmação da consulta foi através de um chatbot. Então, eles entraram em contato comigo pelo WhatsApp, aí você respondia a alternativa se você gostaria de confirmar ou reagendar ou cancelar a consulta. E aí, no final da conversa, eles te davam todo um passo a passo de como você chegar no local, quais são as medidas de segurança por conta da pandemia, bem interessante. Então, aquilo que era, às vezes, muito do domínio de grandes empresas, hoje, por exemplo, uma clínica médica já faz uso para conversar, para interagir com a gente. Sim. Eu li algumas coisas sobre isso na última semana, preparando para o nosso webinar, e eu fiquei pensando numa indagação que colocou, né, sobre a inteligência artificial substituir o humano. E eu achei muito legal, porque a colocação é que não substitui o que a gente faz enquanto humano, e principalmente nossos professores, né, mas agrega ou modifica. A tratativa humana, e a gente já falou isso algumas vezes em outros webinars, ela começa a ser mais valorizada quando o trabalho mecânico pode ser substituído por um robô. E tratativa humana, afetividade, tudo isso que a gente sempre fala, isso não consegue ser substituído. E mesmo que for, não é o entendimento e o calor que o humano tem, né, Cíntia? É totalmente diferente. E para dar mais alguns exemplos de cookies, Fê, eu acho que foi uma coisa que eu fiquei até um pouco surpresa, porque a gente sempre clica em aceitar e não sabe o que está aceitando, né? Às vezes você abre um site, você clica
clica ali, cookies, eu aceito, tá tudo certo. Depois de um tempo, né, então você vai no Mercado Livre e faz uma busca do preço de, sei lá, um liquidificador. De repente, você abre o seu Facebook ou o seu Instagram e você começa a pipocar aquelas, né, várias ofertas de tudo quanto é loja de preços de liquidificador. Você fala, nossa, que coisa estranha, né? O responsável disso é aquele cookies que você aceita sempre que você entra no site, né? Exatamente. A gente acha que é um cookie inocente, não é tão um cookie inocente de chocolate simples ali, mas não, né? ele tá te olhando, ele tá te enxergando. Ele rastreia todo o seu perfil. Né? Exatamente. Beleza, então. Bom, e exemplos disso, exemplo de inteligência artificial na educação, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia enquanto professor. Sim? E aí, a inteligência artificial na educação, ela está muito ligada à gamificação, e como exemplo, a gente tem a plataforma Gepeto, a Minecraft, trilhas de aprendizagem, como a Babel, o Duolingo, então, de acordo com a sua resposta, né, ele te dá o avanço naquela trilha de aprendizagem, ou te coloca um pouquinho mais para trás, ou faz uma revisão, te mantém ainda no mesmo nível, depois você avança. Então, é um exemplo. E as plataformas educacionais, no caso, o Moodle e o Chat Class, que está com a gente no programa Evolution. Isso. E é interessante, né, pensar que isso nos auxilia na educação e não nos substitui. Eu sempre gosto de frisar isso para a gente usar isso como nosso parceiro, né? Com certeza. E aí, como a Cíntia já disse, Stanford Evolution e Chat Class. Chat Class é essa plataforma que é a nossa parceira para os anos finais, para o ensino fundamental anos finais, atendendo aí do 6º ao 9º ano. E ela traz 2 tipos de serviço. O primeiro serviço, que é o English Robot. O que é isso? Os alunos conseguem praticar o inglês, praticar a língua inglesa, através do WhatsApp. Então, eles vão se cadastrar e o professor vai fazer um cadastro de uma turma inicial. Logo em seguida, os alunos se cadastram. E, com uma simples mensagem de oi, ele já começa a conversar com essa inteligência artificial e a inteligência vai mandando as perguntas para ele poder responder. Essas perguntas podem ser respondidas por escrito, elas podem ser respondidas apenas pela letra das opções, ou elas podem ser respondidas por áudio. E o robô entende o áudio. Então, se o aluno responder algo como, não sei, Apple, por exemplo, o próprio robô vai entender que aquela pronúncia não está tão legal, ou que não está dentro dos padrões que ele já tinha pré-estabelecido como corretos, e vai pedir para o aluno falar de novo, até que ele consiga chegar numa pronúncia que está dentro dos padrões pré-estabelecidos do robô. Isso é bem legal porque a gente consegue praticar com eles de uma forma mais lúdica, mesmo sendo Fundamental 2, né, mesmo sendo anos finais, o speaking, que é tão difícil, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Não, e se a gente for pensar, Fernando, a questão de ser através do WhatsApp é muito atrativo para o aluno, né? E pensando nesse momento de ensino híbrido, aula remota, é uma forma do professor usar uma ferramenta que agrega ambos os alunos, né? Nesse ambiente híbrido e no ambiente remoto, né? No presencial e no remoto, para poder fazer essa conexão. Então, é bem interessante. Exatamente. Mesmo. Né? E é algo que o aluno tem na mão, né? O celular o tempo todo. E sempre muito acessível, né? Porque não é um outro aplicativo que a gente tem que baixar, não é não é um site que a gente tem que acessar, não, é o WhatsApp, que ele já está lá, já existe, ele já usa, ele praticamente, eu acredito que abre esse aplicativo todos os dias, e ele pode praticar isso todos os dias, né? Oportunidade para usar isso, alinhar isso com o plano de aula são infinitas, assim. A gente pode usar como homework, a gente pode usar como atividade híbrida, como a Cíntia falou, né? Todo mundo faz, e aí em tempo real todo mundo vai conseguir ter acesso à mesma atividade, o professor corrige junto, quem está em sala, quem tá remoto. A gente consegue usar como até um teste, assim, porque ele vai dar a porcentagem de acerto e erro dos exercícios, então as oportunidades para usar são livres para a imaginação.
né? E pensando, Fê, que nessa idade os alunos têm uma certa timidez, né, para falar, e você falando, né, vamos dizer assim, como chatbot, você não se sente tão inseguro. Então, exatamente. isso ajuda o aluno a praticar a oralidade e também a vencer essa barreira, né, do falar em outra língua. E é importante lembrar que o professor tem acesso a esse áudio. Então, por mais que o aluno esteja falando com o robô, na plataforma que a Bruna possivelmente vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa gestão mais para frente, o professor consegue ter acesso a esse áudio que o aluno enviou. Então, ele consegue verificar qual foi o problema de pronúncia, talvez, que esse aluno teve, o que aconteceu, e até mesmo observar a evolução desses alunos conforme as atividades vão caminhando, né? Com certeza. Bom, isso é uma das oportunidades que o Chat Class traz e acrescenta para o programa Evolution. A segunda oportunidade é o intercâmbio em sala de aula. E o que é o intercâmbio em sala de aula? É uma solução para trazer cultura para dentro da sala de aula para os meninos. É uma oportunidade que eles têm de conversar com uma pessoa que nasceu em outro país e que é falante de língua inglesa e conhecer um pouquinho mais da cultura e dos costumes dessas pessoas. O que é interessante nesse intercâmbio é que todos os assuntos que são abordados, eles são previamente definidos e alinhados com o livro. Por exemplo, estou eu lá, professor Fernando, professor do 6º ano, e acabei agora a minha unidade 6. Se a gente for conferir na unidade 6, eu tenho o tema principal da unidade é Music. Então, eu posso escolher que o intercâmbio em sala de aula dê uma aula sobre Music, usando muito do que eu ensinei para os meus alunos dentro da minha unidade. Esse tutor que vai chegar vai falar sobre isso. E ele vai chegar, como que ele vai chegar, né? Falei meio solto, mas ele vai, o professor, dono da sala de aula, o professor que está assistindo aquela sala, ele vai na plataforma do My Chat Class, agenda o horário e o dia que ele acha que é ideal para aquela turma, escolhe qual tema que ele vai usar. Então, no meu exemplo aqui, eu quero a unidade 6, Music, e, de feito aquilo, a plataforma vai escolher qual o tutor que vai estar disponível naquela data e vai orientar para esse tutor participar da aula comigo. Na data que eu escolhi, no horário que eu escolhi, o professor, o tutor do Chat Class, vai entrar no link da minha aula online e vai apresentar a aula para os meus alunos. Tá? Esse tutor pode ser do Canadá, da Austrália, do Reino Unido, vai depender do dia e do horário que eu escolhi e do professor e do tutor que estiver disponível naquela data. E Fê, eu acho que pegando isso que você falou de trazer cultura para a sala de aula, a gente não pode esquecer que a educação em contextos bilíngues, ela preza muito essa questão da cultura, né? Porque língua e cultura, elas não podem ser dissociadas, elas são juntas, né? Quando você ensina uma língua, você está esbarrando na cultura daquela língua. E a oportunidade que o aluno tem de conversar com uma pessoa e comparar cultura, né? Fazer assimilação dessa cultura, é muito interessante, né? Porque você ensina o aluno a respeitar a cultura do outro. Você vai fazer uma comparação, mas sem pré-julgamento de que a minha música é melhor, a minha música é pior. Você vai fazer uma comparação do que é típico naquele país e fazer uma comparação mais a fundo. Quais são os instrumentos da música típica brasileira? É o mesmo da música da Austrália? Né? Da onde veio, né? Que nem no Brasil, o samba é uma dos ritmos mais populares. Por quê? Né? Por que é o samba? Por que isso veio dessa forma? Como que isso chegou aqui? E a mesma coisa no outro país. Então, é muito rico isso para o aluno. E quando a gente fala dessa questão de cultura, nas próprias diretrizes, por exemplo, eles se preocuparam em trazer isso. E para que você seja considerado uma escola bilíngue, que não é o caso do Evolution, mas o Evolution está em contextos bilíngues, eles dão uma proporção de quantas aulas têm que ser ensinadas na língua 1 e quantas na língua 2, justamente para não ter o apagamento de uma cultura, de uma língua, ou a sobreposição de uma pela outra, né? Ambas são importantes,
e a gente precisa compreender todas elas. Né? Exatamente. Fora que esse tipo de atividade estimula muitos alunos, né? Os relatos que eu tenho recebido sobre os professores que já usaram, que já fizeram a aula do intercâmbio em sala de aula, sempre que, por mais tímida que a turma seja, pós-intercâmbio em sala de aula, ele consegue extrair muito de speaking dessa turma, porque eles ficam muito empolgados, e é realmente uma atividade muito diferente, e ficam empenhados em se preparar para a próxima oportunidade que vai acontecer, né? Vale lembrar que esse tipo de serviço está disponível para o Evolution, para o ensino fundamental anos finais, e as escolas têm uma cota de intercâmbios de aulas que elas podem ministrar ao longo do ano, né? Procure seu consultor para saber como funciona. E hoje mesmo, Fê, a Thaís, que é a nossa consultora que cuida de Fortaleza, Natal e Maranhão, trouxe um depoimento de um colégio adotante de Evolution que ficou super contente com o resultado do intercâmbio em sala de aula. Então, é um resultado muito bacana para os alunos, né? É uma prática relevante da oralidade. É a comunicação em prática de uma forma muito relevante. Exatamente. E, Fê, eu acho que a gente já falou tanto aqui do que e acho que falta agora a gente mostrar um pouco desse benefício, né? Uhum. O que o professor ganha com isso, o que o aluno ganha com isso. Sim. Bom, benefícios do English Robot. A fixação de conteúdo, por exemplo, como a gente disse, do homework. Pre-teaching, então a gente pode usar isso como um pre-teaching da aula que vai acontecer, tanto no remoto ou no híbrido. Avaliação e prática de oralidade. Uma coisa que eu acho que faltou aqui, que me veio à cabeça, das conversas que eu tive hoje com os professores que eu atendo, é tempo, né, Cíntia? Acho que tempo é um benefício que a gente tem que valorizar muito hoje em dia. E quando você já tem uma série de atividades tão criativas, prontas, o professor acaba ganhando tempo, né? Sim. E isso eu acho que é um benefício pessoal e profissional muito grande. E a gente fala tanto de avaliação nesse cenário que a gente vive, uma avaliação diferenciada, e é possível através do English Robot, né? Porque tem uma avaliação processual, o professor consegue avaliar o aluno sem uma prova, né? Sim. Então é um benefício bem interessante também. E do intercâmbio em sala de aula, a gente pode usar isso como parte de um projeto macro. Então a gente pode pensar no exemplo que eu dei, por exemplo, de music. A gente pode passar por toda a unidade do livro, pensando num projeto que vai alinhavar todas as atividades dentro da unidade do livro, que vai terminar ou que vai fazer parte do intercâmbio em sala de aula com a visita do tutor internacional. Pode ter inserção de... é a inserção de multiculturalidade na aula, muito relevante para esse tipo... para esse ensino de inglês, pensando nesse contexto bilíngue. E a prática de oralidade, que é aquilo que a gente já tinha falado, de estimular os alunos a participar e extrair deles um tipo de conhecimento de speaking que normalmente eles não trazem, né? Uhum. Fê, bom, e aí, o que a gente faz agora? Vamos fazer as pessoas experimentarem um pouco, terem um pouco da vivência do aluno? Eu acho que é válido, né? A gente fala muito sobre como é a ferramenta, o que acontece, e a maioria dos professores não conhece ainda. Vamos testar, eu acho que pôr a mão na massa é sempre melhor do que mostrar, né? A Bruna já está aí. A Bruna e o Fê para vir para cá. A Bruna tem uma coisa muito legal para contar para a gente, porque a gente conseguiu, a gente vai fazer uma simulação com vocês, para que vocês vivenciem essa experiência do aluno com o tutor de um intercâmbio em sala de aula. Bruno e Fernando, os professores são todos de vocês. Vamos lá. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Então, acho que para a gente ter uma noção melhor, né, Bruna, da gente entender de como esse intercâmbio funciona,
Acho que a gente tem que viver essa experiência agora com esse pessoal que está aqui. Então, a gente vai fazer uma proposta com vocês, gente, de embarcar nessa aula que a Bruna e eu vamos mediar com uma professora que faz parte do ISA, né, do intercâmbio em sala de aula, com vocês. E eu gostaria de apresentá-la, né, Bruna? A gente trouxe uma professora lá do Reino Unido, o nome dela é Lana, e ela vai participar aqui com a gente. Hi, Lana, welcome. Hear me? Hi. Can you hear me? Hello. Yes, we can Hi, hear you. Fernando. we can Hi, hear you. Bruna. Hi, everyone. Hi, teachers. So, Lana, Okay. thanks for being with us here. We know there is a huge time difference. It's quite late That's for you out okay. there. I'm happy to be here. Thank you. Good. So, for today's class, all the teachers attending this session are going to be our students, okay? Okay. And the topic is English language teaching in the pandemic, Okay. okay? So what we want as a warm-up activities, I want you to talk a little bit about your experience to share with them. And teachers, if you have any questions or you want to ask Lena or Bruna anything, put it in the chat and we're going to be answering it as the conversation goes, okay? So Lena, the stage is yours. Thank you, Fernando. Thank you, Bruna. Hi, Patricia. Hi, Isabella. Hi, Linda. Okay, so good evening, everyone. My name is Lana, and I am a teacher from England. I live in a city called Norwich, which is in the east of England. We live near the beach, which is really nice. And we live about an hour and a half from London, which is where everything happens. And especially now we don't have a lockdown anymore. So they opened all the pubs, they opened all the restaurants, but only the outdoor area. Okay, hi, Betty. Okay, so let's start. Technology in the pandemic, such a wide topic. There's so much to talk about. I'd say I've been teaching online for 4 years now. And since the start of the pandemic, I started teaching online with everything that I've done throughout the pandemic was online. So I've taught English online, I've taught biochemistry online, maths and biology online. So it was sort of a varied experience, which gave me an insight of how the students reacted, how myself as a teacher reacted. In my opinion, I think when it comes to schools, for example, my students whom I was teaching biology and chemistry, and they had their exams here. Here we have something called the A-levels, which is basically the last year at school, and you're preparing for university, and everyone is just so anxious because they've been studying their entire life to get to this point, and now, everything is online, and they don't even have exams. But a lot of my students found it relaxing to be at home because they can have a cup of coffee, have some tea when they're watching their lessons, which they found really helpful. A lot of students, especially the shy ones, they don't really interact as much when you're doing the lesson in an actual classroom because people are seeing you, people will judge you, especially if you answer wrong. But what most schools did, they did this it's a whiteboard basically on the screen, and you can scribble anything on the whiteboard without your name showing on the screen, so no one would know it was you. So that's a really good way of allowing students to ask questions without that embarrassment that comes with asking a stupid question or giving a wrong answer. So a lot of my students really like that. When it comes to English teaching, it's not very different, to be honest. And especially what I've done with EduSim so far I remember we started on WhatsApp, and with the WhatsApp robot, that was really fun because everyone just wanted to talk. I couldn't see them back then because it was just on WhatsApp. So everyone wanted to talk. Everyone just said everything they had because
they were not scared. You know, I don't really know them. It was the first time. They were not scared of making any mistakes. I couldn't see them. So that brings the pressure down a bit. What would you like to ask? Sorry. Do you have any problems with lack of participation? Thank you, Patricia. That's a really interesting question. Yes, not always though. I definitely think it depends on the class. Some classes are really active and others are just not. But I definitely think that no matter how sleepy and lazy the class was, that you can definitely bring out that energy. And then because when you think about it, like you have a classroom and there are students from sort of different backgrounds, each one of them is interested in something different. So by basically thinking about things that this generation is interested in, like a lot of school kids, especially in Brazil, they just love TikTok. They love Now United, which is that band. And the moment you bring that up, you just see everyone wants to talk and everyone wants to see what you're into. They like watching anime, for example. And once you get into that topic, they just want to tell you more about it. And even though that's not the topic of the lesson, but they are participating, they are using their English to relay that idea, to tell you what they want, to talk about something that they like. But yeah, definitely some classes are just, you know, could be dead. Others would be so vibrant and everyone wants to talk. Definitely think depends on the students. But I've never had a class where no one wanted to participate. Is WhatsApp the real deal? Oh yes, yes. So everyone in the UK uses WhatsApp. We also use like iMessages. So if you have an iPhone, I don't have an iPhone anymore because the battery runs out too quickly. So if you have an iPhone, you use iMessages because it's basically free. But yes, WhatsApp is like the big deal. It's like in Brazil and how like in China it's WeChat. For us, it's also WhatsApp. Yeah, I guess everyone is using WhatsApp. It's brilliant how successful it became, and it was really interesting when I first started working with Edusim, the way that they used WhatsApp and they turned it into something on a completely different level, like the robot on WhatsApp that did everything for you, and that was really helpful, especially for teachers during a lesson, because you'd just have to input the orders and like the question comes up, but it's just all ready for you. You participate all over the. Could you tell us interesting? Yes. So I teach students from Brazil, China, Japan, Thailand, and the Emirates. Let me tell you about something funny. Students from China, they're all really young. So I spend about 10 minutes of each class just asking the students to come from under the table. Like, hello, teacher Lana, where am I? You can't see me. And then I have to, where is Tom? And something that is really funny that because in China, different countries have different levels of English, and that depends on which year at school they start learning English. But in China, it's, a lot of them are really understanding, and they don't tell you their Chinese names because they know that they're going to be quite difficult for you to say and memorize. So they come up with English names. But the thing is, they give their kids, like the names that they give to their kids, they just think of any English word that they know. So I had students who were called apple, shoes, sun, see you soon. So I had to say like, bye, see you soon, which was funny. My favorite one was shoes, monkey, lovely and sunny, kiss kiss. Kiss kiss is a very common name. So that was a really funny thing. And with my Japanese students, like you have this stereotype about Japanese people being so polite, and it really is, especially in a classroom, because everyone is so shy and no one wants to speak. And you tell a joke, and sometimes they even find that it's, too embarrassing to laugh. So I'd be like just laughing with myself. But time after time, it gets better. I believe most of us are everything person. Oh my God. Yes, Rosemary. Oh my God. Yes, that's definitely a problem. I think a big part of it as well, that unfortunately, sometimes the parent will be correcting for the kid, even if they don't really know what they're doing. They'd be like teaching them something wrong.
just because they heard it on a TV once or something. So that is something that is unfortunate. And also the pressure that they put on the kids, like especially in China. Oh my God, these kids go to school from 8 till 4, and then they come back, they have online classes, they have homework, so they just have no time to do anything fun. And the pressure that they put on them, interfering in the class, and they just, want them to sit down like a statue and just answer all your questions. So that is definitely a big challenge. But what I found to be really helpful, in some cases, you can get into contact with the parents. When it's possible, you can get in touch with them, and politely and in a very soft and easy way, you can, create that relationship with them that, they'll trust you, so they will stop sort of interfering in the class. Obviously, that's not always possible, but that definitely helps. How old are they? They would be, so my students from China are between, I'd say 3 and 18. I had students who don't even speak their native language yet. Like they can't even speak, and their parents want them to learn English. Yeah, I know, Debbie. Yes, thank you. How's it been the most challenging aspect of teaching in your classes? Thank you for the question. I definitely think when it's more than one student in the class, it's always really difficult to be fair on all of them, because like we said, some of them are very active, some of them are just, they don't want to participate. So I think it's really difficult to be fair on all of them, to make sure that you're paying attention to each and every one of them. But it definitely gets easier, especially when you let the students talk with each other, and the ones who are really keen on participating, you ask them to help the ones who are less keen on participating. Lana, I have a question. Yeah, sure. Now, one of the difficult things we find teaching during the pandemic, especially in this hybrid online context, is having students become more engaged with you and their friends and so on. How do you cope with that? That's definitely a challenge, especially because, they're just stuck. A lot of countries around the world don't really have you don't have enough money to provide tablets and computers for all of these students, if anything. And in a house, if you have like 2 or more siblings, imagine being homeschooled. You're just stuck on that desk. That's just horrific. So I feel first we need to understand that these kids are also struggling more than we are. Probably their childhood is just being wasted, because when you think of school, they're learning more than just academic stuff. They're learning how to socialize with each other, how to make friends. The way to make them more engaged, I definitely think it's just to talk about things that they love, things that they're passionate about. When you give them that space, that's why I really like this way of teaching. There are no slides, just talk about whatever you want, set a topic. And I definitely think that would be a good idea to ask the students, what topic would you like to talk about? And then, you put that topic, they just say whatever they want. They're not restricted with slides. They don't have to answer questions, because language is not for answering particular questions. It is for communicating, and whether they are following correct grammar or not, they are able to relay that idea to you. They are able to tell you what they want. So yeah, I definitely think like the thing that helped me the most is just talking about things that they like. And sort of like you trick them, but you don't. I'm not really tricking them because they are speaking English, but I'm sort of, doing what they'd like to do. What do you think of breakout rooms? Oh, sorry, let me just read this one. I think it's really good. Oh, I like this question, Debbie. I haven't tried breakout rooms in my own classes, but I had work meetings where we had breakout rooms. It's really difficult to judge, because sometimes, when you are doing breakout rooms, do you want to keep the kids in their group, the group that they know people from, their friends and the one that they know, or do you want to put them in a new group where they meet new people? So I think that is definitely really challenging to choose one of these
two options. But it's definitely a better way to get everyone to participate, because, you know, if you are 3 people in a breakout room, you know, you're not going to be, when there are 35 people, for example, or so, you're sort of like hidden. No one's going to notice you're not participating. But when you are in a room of 3 or 4 or even 5 people, everyone will notice that your lack of contribution. So they've got their advantages. They definitely have their disadvantages. Personally, I haven't tried them yet in my classroom. So please, if you have tried them before, like, give me an insight of how it is and how you found it. Behavior online, does that influence the atmosphere? Yeah, I definitely think, Betty, I definitely think that the teacher's attitude and behavior definitely influences the classroom atmosphere. And myself, I'm a very, I'd say bubbly person. So I just, even if we're not really doing what we're supposed to do, I just try and get the atmosphere to the right level of energy that I need for these students to actually love being in the classroom. I remember being a kid and hating being in classrooms because of the teachers. And I just don't feel like I want to put these children through that again. But yeah, and it's very difficult sometimes, even for a teacher. You know, you've got your own personal life, you've got your own problems. Being an adult is not easy, especially with the pandemic. And those of you who have kids, it must be really difficult. But just trying to break out of that world when you're in your classroom and try and give these kids what they deserve, just because they are missing out on so much not going to schools. What platform do you use to live on? Oh, so for my Chinese lessons, they use an app called ClassIn, which I actually find really, really helpful, because you can create like online classrooms, and you can let the students draw on the screen, you can give them trophies, you can mute them, you can downstage them when they're like misbehaving, which is kind of cool. But I think the problem with ClassIn is that it doesn't, it can't have more than 8 students on the same screen. I use Zoom, Microsoft Meeting, and Skype. They all, you know, work the same as long as you can share your screen, I feel, and have a whiteboard, it will always work. But definitely, like with a platform that you can actually authorize the students, give them trophies, just something to make them feel that they've done something, that really helps. What's the funniest thing that happened in volleyball? How did you get around that? Something that really got me was, it happened about a week ago. And as I mentioned, like, a lot of my students are actually quite young. So there's this boy, he was really enjoying the class. I was like, teacher, bathroom. So he takes his iPad and he just goes and sits on the bathroom, and like everyone could hear what he's doing. and oh my God, I was so overwhelmed. Like, I was trying to mute him, but I was laughing so hard that it just took me about 30 seconds to be able to mute him. and he'd be like, wee, done. So that was really funny. Yeah, I'd say one of the funniest things that happened to me. Do you recommend to your students? When it comes to English teaching, I would recommend like a lot of YouTube channels. There's a channel called English with Lucy, I think, or Lucy for English, I can't remember. But there's this lady, Lucy, and she does a lot of interesting things on YouTube. And honestly, when it comes to learning languages, I would say that films are just the ultimate tool of learning. I try to, because at school, especially like here in the UK, when you're learning foreign language at school, for example, they teach us, you can choose either German, Spanish, or French. These are the 3 main ones. And the way that they teach them, it's just awful, because they teach you a lot of grammar. And then when you're trying to speak, you think a lot about it just to get the grammar right, which I don't think is the right way to teach a language. You know, you have to listen enough, and then when you listen enough to things in context, you'll know how to use them and when to use them without thinking about the grammar. So I would always suggest like Disney films for them, I would say, or songs, because that is, in my opinion, the best way to learn a foreign language. What's the most probably things?
from teaching in this context? Honestly, you know, obviously you guys know, being a teacher, I definitely think it's not something that is appreciated enough. But when you think about it, you are basically building an entire generation. You're shaping them, especially when you're doing it at school and not online. You are with these kids sometimes more than their actual parents are. So you are shaping these kids. You are shaping like the next generation, which definitely puts a lot of responsibility on you. But at the same time, when you're seeing, it's not, you know, about academic stuff, but when you're seeing how kind these people are to each other, how they're making friends, how they're getting on well with their studies, not because they have to, but because they want to. And I really try and, you know, plant that love of knowledge and love of learning in my students, because, yeah, I definitely think that is the most rewarding thing, is just to see how they've progressed and how far they've come. Luna, I have a question. Sure. Do you think that Brazilian students are really different from students from other countries? Like, do you find that there are things that work with us that doesn't work with them, or the other way around? What I really, really like about Brazilian students is that they're very, very friendly. Like, I can't stress how, honestly, they're very friendly. They're very talkative and they're very funny. I think what works well with them is that if you just talk, I mean, again, it's what worked with my Brazilian students is talking about things that they like. That doesn't always work with students from other countries, because, for example, people from other countries, they just want to learn grammar, they want to learn how to phrase the sentence. But I definitely noticed that students from Brazil, especially most of mine were teenagers, they just want to be able to speak good English, to enjoy their favorite series. They all like Stranger Things and Modern Family. They just want to be able to watch them and, you know, understand them without even looking at the subtitles, which is something really nice. You know, that goal, it doesn't have to be a goal of, you know, I want to be fluent in that language. You know, I just want to be able to understand that without even looking at the subtitles. Something that I also noticed is that whenever I'm in a class with a lot of students, they all help each other, which is honestly really kind and like heartwarming. That sometimes they write it in a chat. Sometimes they actually do help each other, like translate the question, or if someone is not understanding. But at the same time, I definitely think that they lack confidence. A lot of students, I noticed that they are really good, but the first time when I would ask them, like, how are you? They'd be like, no, teacher, no English, no English. And then they would be like, my favorite, blah, 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 blah. They do know how to talk, but at first instance, they are not really that confident and they don't want to talk because they are scared that they would make mistakes. So I definitely think that telling them that making mistakes is fine. That is a big point. That is a big part of the learning process. That would really benefit them. Yes, I do actually. I speak French, Spanish, Arabic, and Japanese. I'm trying to learn Mandarin because a lot of my students are Chinese, and they find it really funny when I speak to them. I can understand Portuguese when it's written, just because it's very similar to Spanish. But when it's spoken, I don't really pick up on a lot of things. But yeah, that's the thing. The fact that, like, when you try and learn another language, it really puts things into perspective, and it teaches you how to teach English to other students of as a foreign language, English as a foreign language, because you know the process and you've gone through all the struggles, which is why I was telling you that films and songs, that's what worked for me. That's something that did me really good when I was learning languages. Yeah, it gives you, it's a really brilliant feeling to be able to communicate with people in different languages, because you start thinking in that language, and then you start mixing all the languages that you speak, but to you, they just sound like one language. What aspect of teaching foreign students do you find most interesting? Definitely learning about
like different cultures, because and just realizing how similar we all are, because you always hear about how different cultures are to yours, but then when you get to the bottom of it, you just realize that we're all the same and we're just very similar. And I also like to sort of spot patterns, because different students have different mother tongues, therefore they make different mistakes. For example, the typical mistake that Brazilian students make is I have 13 years old instead of like I am 13 years old. Chinese students, they'd say thank you instead of thank you, just because they don't have that sound in their language. So that's really interesting. I like Arabic speakers, they mix P's and B's because they don't have a P in their language. So that's a really interesting thing, like spotting patterns. Lana, let me just interrupt you there. Yeah, We sure. sound like this. I am 13 years old. Oh my God, yeah. Okay? Don't forget the Y's at the end of every word. Definitely, definitely. Yes, that's definitely so it's I feel that it's bad to say that, but I love hearing that. It's just, it warms my heart. Like, I don't know why, because the kid will be really like excited and really happy to speak English. So it's really heartwarming. But that's why listening is just a wonderful tool of learning, because and something that really helped me is like exaggerating the accent. For example, for students who are trying to learn the American accent or the British accent or the French accent when they're learning French, to exaggerate the accent and then bringing it down is better than having a bad accent. Because what I noticed is, obviously the point of language is not to speak it with a brilliant accent, because it is just to the point of language in human society is just to relay information. But then again, I noticed that if you have a good accent in a language, even if you don't know all the words, or even if you're not even fluent enough, people will think that you're fluent enough, but you're stupid, like stupid native speaker instead of a low-level foreigner, just because you got the accent. Yeah, that's definitely something that helps. Thank you, Patricia. All right, guys. So this is the kind of interaction that we promote in classes for students. They get very aroused, as our teachers did, because they want to ask even more crazy things than we do, right? Because Exactly, students are very creative at this age. And let me just ask you the final question here from Rosimeire. How do you manage when the students just don't understand you? Thank you. So first, what I try and do is there's more than one step, is I try and speak slower, and then I try and write it in the chat. And then after I write it in the chat, I try and ask, if that doesn't work either, I try and ask another student to help them. If that doesn't work, I'll try and sort of use the bits of Portuguese that I have to just relay the idea. But most of the time, the topics that will have been chosen for the students, it will be very suitable for the level of the students. So anything that you would say in your class will be suitable to the level of the students. It wouldn't create that awkward interaction where they don't really understand what you're saying. But yeah, I think it depends on, like, it contains more than one step. I go through them one by one until hopefully one of them works. But yeah, that's definitely a brilliant question, and it can be very challenging for a lot of us teachers. All right. So, Lana, in name of Stanford and all the teachers participating here, I would love to thank you for their participation with us today. We had a lot of fun learning from different cultures and learning a little bit about your daily life and your experiences as a teacher in the pandemic. And for those who are watching this live, you may find Lana in your chat class and in your intercâmbio em sala de aula, if you guys schedule it. All right? So, I'm really looking forward to. Thank you very much, Fernando. Thank you, Puna. Thank you, everyone. And I really hope to see you if we've got any lessons scheduled together. I hope you have a lovely evening. All right. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.
Ok. Agora, vamos falar um pouquinho com a Bruna em relação a um pouquinho de como isso funciona em sala, né, Bruna? Porque, assim, a interação que a gente teve agora com a Lana, ela é um pouco diferente porque a gente tem todo mundo aqui, quase que um falante nativo, a grande maioria dos professores tem um repertório legal, né, para conseguir manter essa comunicação, vai ser um pouquinho diferente, né, essa interação na sala de aula. Conta um pouquinho para a gente como isso funciona. Exato. Então, aqui, gente, a gente teve uma simulação, eu acho que chegou a ser quase 30 minutos, né? Mas, dentro da sala de aula, é exatamente de 30 minutos. Então, vocês têm essa meia hora aí para a Lana ou qualquer tutor conversar com seus alunos. Então, o que acontece é, quando você marca uma aula, você seleciona um tema. Pode ser um tema que vocês estão trabalhando na unidade dos livros de vocês. Então, por exemplo, se... Vamos lá, o sexto ano está fazendo a Unit 2 Daily Life. Tem lá, já no booklet de vocês, alguns exemplos de perguntas que os alunos podem fazer. Então, antes dessa experiência em si de 30 minutos, vocês podem fazer um brainstorm com eles. Então, conversar com os alunos mesmo e deixar eles pensarem em perguntas para fazer para a Lana. Então, aqui, vocês fizeram perguntas muito baseadas na experiência, né, pessoal de vocês, nessa situação que a gente está vivendo agora, mas também, quando for a aula em si, o tema é, por exemplo, Daily Life, eles podem muito usar a experiência deles mesmo para fazer essas perguntas. Então, perguntar, por exemplo, what do you do in your free time? What are your favorite hobbies? What's your daily routine like? Então, tem um momento antes dessa interação que seria muito legal fazer esse brainstorming com eles. E aí, quando chegar na hora da aula, eles já terem, né, uma lista de perguntinhas preparadas para fazer para a Lana, para exatamente ter essa interação que a gente teve. Então, óbvio que a Lana não vai falar tão rápido assim como ela estava falando agora. Ela entende, né, o nível da aula, então ela sabe que o sexto e o sétimo ano tem um nível um pouco mais baixo do inglês. Quando vocês fazem esse agendamento, vocês podem colocar observação, por exemplo, essa sala, eles infelizmente têm um nível muito baixo de inglês, então, por favor, falem mais devagar, vocês conseguem colocar esse tipo de observações, mas o tutor, ele vai ver, quando começar a aula, sentir, né, qual que é o nível desses seus alunos, e vai adaptar a aula para aquilo. Bruna, essa interação que os alunos vão ter, vai ser igual a essa que a gente teve agora via um chat, ou vai ser uma interação direta? Como que é isso? Obrigada, Fernando. Então, dependendo da plataforma que vocês estão usando na escola de vocês, então pode ser o Hangouts, o Teams, o Zoom, quando vocês marcam, vocês também colocam o link dessa aula para o tutor entrar. Então, a interação vai ser toda por lá. Então, vamos falar, por exemplo, o Meets. O tutor vai entrar no Meets e os alunos podem responder tanto pelo chat, como vocês fizeram aqui hoje, mas também por microfone, e pode ligar a câmera e ligar o microfone na hora de falar. Então, a ideia principal é que eles falem, conversem. Mas se tiver um aluno muito tímido, que a gente sabe que é difícil todo mundo querer falar, eles podem mandar no chat, sim, que a Lana vai responder, tá? E o papel do professor nessa interação é de incentivar os seus alunos a fazer exatamente isso, a ligar o microfone e falar com o tutor. Então, a ideia é ter essa conversa, eles vão fazer perguntas, o tutor vai responder e vai continuar essa conversa da maneira mais fluida possível. Exato, vamos ver se tem aqui. Maravilha. E aí, só para lembrar, Bruna, como que é o agendamento disso para os professores? Como que eles solicitam esse serviço perante o programa Evolution? Exato. A gente tem o Chat Class, né, que é o nosso robô. E por lá, quando os professores se registram, eles têm o My Chat Class, que é o nosso site. Então, é através do My Chat Class que vocês fazem tudo, esse agendamento. A gente tem na página de vocês, stanfordrevolution.com/chatclass, a gente tem vídeos instrucionais, todas as informações estão lá, tanto sobre o robô Chat Class, quanto o Exchange in the Classroom, ou intercâmbio em sala de aula. Então, é por lá. Então, vocês entram no robô, fazem o registro, e por ali vocês conseguem já agendar as aulas.
Isabel perguntou se as aulas têm um tema pré-definido. Então, Isabel, tem os temas do livro de vocês, né? Então, tem lá as 8 unidades de cada ano. Vocês podem utilizar um daqueles temas ou fazer um tema livre. Vocês que escolhem, dependendo, né, do ponto do ano que vocês estiverem, se vocês quiserem um tema mais livre ou um tema já para trabalhar, né, aquilo que vocês estavam falando já durante as aulas. Vocês que decidem. Eu acho que é uma funcionalidade muito importante, né, Bruna, pela experiência que a gente tem em sala de aula, porque o professor, ele já tem um costume de falar com o aluno, e o aluno sabendo que o professor fala português, às vezes ele se sente melindrado de falar inglês. E quando você traz uma pessoa estrangeira que realmente não se comunica na língua materna desses alunos, eles vão sentir uma necessidade real de se comunicar. E eu acho que torna todo aquele conteúdo que a gente traz na aula completamente relevante, porque eles estão usando aquilo no dia a dia, estão percebendo que aquilo faz sentido, estão percebendo que eles conseguem se comunicar, e acima de tudo, eles vão ficar muito mais positivos em relação ao aprendizado deles com a língua e motivados em cada vez buscar mais, né? Eu acho que é uma ferramenta bárbara para a gente aproveitar com esses aluninhos aí do programa Evolution. Bruno, eu vou chamar agora a Cíntia e o Fernando de volta para a gente continuar o nosso bate-papo. Pessoal, eu vou abrir o espaço agora para tirar quaisquer dúvidas que vocês têm em relação ao RoboChat Class, ao intercâmbio em sala de aula, a como isso funciona. Direcione as perguntas no chat, que o pessoal que está aqui na tela vai responder para vocês, tá bom? Perfeito. E só para completar, Fernando, o que você estava falando, é incrível porque, assim, a gente sempre vê depois das aulas os alunos, como eles percebem que eles conseguem se comunicar com as pessoas que não sabem falar português. Então, a gente sabe que durante a aula, às vezes, eles colocam o português ali no meio, quando não sabem falar alguma coisa, mas quando é alguém nativo, eles sabem que eles não têm como dar essa né, desculpinha, assim, eles têm que falar inglês e têm que dar um jeito. E quando eles percebem que eles conseguem se comunicar, é incrível, eles adoram, e os tutores adoram também conversar com eles. Alguém tem alguma pergunta específica sobre Chat Class, pergunta de aula? Bem legal esse comentário da Paula, ela falando que as famílias percebem valor nesse serviço, né? Porque eles conseguem ver o desenvolvimento dos filhos de uma forma concreta, que é o que os pais geralmente têm dificuldade, né? Eles têm uma dificuldade enorme de verificar o quanto o filho dele aprende ou o quanto o filho dele produz, sem ser de uma forma concreta, porque durante as aulas ele tem um comentário do filho, da professora, para eles ainda é abstrato. Mas quando eles têm uma evidência como essa, fica bem tangível, né, isso para eles. Então, dá até aquela coisa do tipo, nossa, meu investimento tá pago. Exatamente. É uma forma de tangibilizar o aprendizado, e para a escola isso é muito bom, né? Então, já que a gente está falando de plataformas, imagina que a escola possa gravar um intercâmbio em sala de aula e deixar, né, veiculando ali nas mídias da escola, pode divulgar para as famílias dos alunos participantes, o quanto isso vai contribuir, inclusive, para a escola, para a confiança que as famílias depositam na escola, né? Bruna, eu tenho uma pergunta. O professor pode incluir a atividade dele no robô do Chat Class, no English Robot? A gente está começando essa funcionalidade agora, inclusive. Sim, pode colocar perguntas, pode criar suas próprias perguntas, né? Então, vai lá no nosso sistema e no My Chat Class e coloca a pergunta e as opções de resposta. E aí, tão simples quanto isso, já está pronto ali, né, as suas questões. Alguém perguntou aqui como funciona a interação pelo WhatsApp, já aproveitando, eu vou pegar disso. No WhatsApp, os alunos vão ter vários exercícios de fala, escuta, gramática, vocabulário, todos baseados nos livros da Stanford para cada ano. Então, quando o professor entra no nosso robô e cria as turmas, os alunos podem entrar numa daquelas turmas e fazendo todas aquelas atividades a qualquer momento, quando ele quiser. E, inclusive, os professores podem mandar isso como, por exemplo, tarefa de casa ou uma atividade para eles se prepararem para o intercâmbio de sala de aula. Então, é uma coisa que combina muito, porque já está ali, né? Tudo feito em cima dos livros da Stanford.
Pode repetir a informação? Isso, Bruno, tem essa pergunta. Se você pode repetir a informação de como a gente pode cadastrar os professores e os alunos para usar essa ferramenta do Chat Class, por favor. Claro. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, pode ser? Para a gente já fazer isso aqui juntos. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver se vocês vão ver aqui a minha tela. Eu vou entrar aqui no meu WhatsApp, no Robô de Inglês. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Perfeitamente, Bruna. Ótimo. Então, aqui no Robô Chat Class, eu vou dar o número para vocês no chat daqui a pouco, quando eu parar de compartilhar a tela. Os professores vêm aqui e mandam a hashtag, pode ignorar o que tem aqui antes, tá? Hashtag #StandsFor. E é o código dos professores, por favor, não compartilhem para seus alunos, é específico de vocês. Então, você vai mandar aqui hashtag #StandsFor e vai responder as perguntinhas do robô. Então, o robô está conversando com você aqui. Welcome, você está se registrando no English Robot Chat Class. Aqui você verá todas as atividades preparadas para os livros da Stanford. Para começar, diga o seu nome e sobrenome. Então, eu vou mandar aqui meu nome e sobrenome. Vou conectar meu WhatsApp direitinho. E aqui ele vai pedir um emoji para ser meu avatar. Então, eu vou mandar um emoji que eu quero. Aí aqui ele já te dá a informação. Para saber como utilizar o English Robot com seus alunos, assista esse vídeo. Então, aqui é um vídeo que até, inclusive, sou eu falando nesse vídeo, como faz para mexer no English Robot, para continuar de tiro. Então, se vocês quiserem parar aqui e assistir esse vídeo na hora que vocês estiverem se registrando, ótimo. E aqui ele fala, clique no link abaixo para liberar o seu acesso ao site da Chat Class. Beleza, vou clicar aqui nesse link, então, e isso aqui é o meu registro, então vamos registrar. Ele já entende aqui o meu número do WhatsApp, meu nome, que eu coloquei no robô. O perfil pode ser professor, estudante ou familiar, vou colocar aqui professor. Quais matérias você seleciona? Língua inglesa. Vou escolher aqui meu estado, que é São Paulo. A minha cidade também, São Paulo. E o mais importante de tudo aqui é escolher a instituição. Então, vocês têm que escolher Stand for Evolution, porque quando você seleciona isso, você consegue ver todas as features, né, que a gente tem para vocês. E aqui o nome pode ser o nome da escola, então vou colocar aqui, não sei, Colégio São José. E colocar o meu e-mail. Vou colocar aqui meu e-mail e eu posso escolher também receber o conteúdo no WhatsApp da Chat Class. Então, vou salvar meu cadastro. Beleza. Esse aqui é a carinha do My Chat Class. Nele você tem o controle de todas as suas turmas. Então, agora eu vou ensinar como criar uma turma, tudo bem? Então, é bem, assim, você está aqui nessa página do meu Chat Class e tem aqui o botão Criar Turma. Então, eu vou clicar aqui em Criar uma Turma, vou chamar de 6º ano A. Aí seleciono o material didático, então, Stands for Evolution. O componente curricular, que é inglês, e o ano. Então, aqui eu vou fazer uma turma do 6º ano, por exemplo. E clicar em Criar Turma. Pronto, sua turma foi criada. Então, aqui o que você faz ele te dá essas duas instruções. Ou você copia essa mensagem que diz, olá, alunos, para começar a usar o robô Chat Class, entre na nossa turma, clicando no link. Então, você pode copiar essa mensagem ou só copiar o código da turma, ir lá no seu WhatsApp ou no Google Classroom, ou onde vocês tenham contato com seus alunos, e enviar para eles esse link. Eu vou mandar aqui para mim mesma, só para vocês verem como fica o textinho, tá? Então, quando eles clicarem aqui neste link, eles já vão vir com o código da turma deles. Tendo isso, né, os alunos vão criar... Então, você pode criar mais turmas, ou ver suas turmas. Eu vou ver aqui minhas turmas. Então, você vai criar as suas turmas certinho, pedir para os alunos entrarem, e aqui você vai conseguir ver todas as informações sobre eles. Então, eu estou aqui em turmas... eu vou pegar aqui uma turma, por exemplo, aqui tem bastante alunos, mas 7.000 alunos, eu tenho tudo isso de pontos, esse é o código da turma, se eu precisar de novo algum dia. Essa é a porcentagem de acertos que a turma em total tem, e isso aqui são as palavras ditas. Então, tem 332 mil palavras ditas aqui nessa turma. Meu Deus do céu. Então, aqui no My Chat Class, você tem todas essas informações, todas as informações possíveis. Tem a aba de alunos, que você consegue ver
especificamente aquele aluno, o que ele fez, então quantos pontos tem, quantas atividades, em qual turma ele está. Está demorando aqui porque eu sou dona de muitas turmas. Você também consegue ver todo o conteúdo. Então, eu seleciono aqui a stand for, inglês. Eu quero ver todo o conteúdo do sexto ano, por exemplo. Então, eu clico aqui e eu consigo ver tudo que os meus alunos vão ver do sexto ano, eu consigo ver aqui. Então, por exemplo, temos essa Unit 1, Who Am I, que é a unidade do livro de vocês. Vou ver essa atividade do verbo to be. Aí, ele te mostra aqui, né, a pergunta, as alternativas. Legal, gostei, quero muito que meus alunos pratiquem isso. Eu posso enviar a atividade para os meus alunos. Então, eu clico aqui e copio essa mensagem e mando para eles. Então, tudo assim, é bem fácil de vocês usarem, e bem fácil de pedir para os alunos de vocês também se registrarem e começarem a fazer atividades. E aqui, como eu tinha falado no My Chat Class, também é possível fazer o agendamento do intercâmbio em sala de aula. Então, tá tudo conectado. Aqui, eu vou clicar em agendamento e vou clicar em criar novo agendamento. Então, aqui, eu vou escolher Exchange in the Classroom. E eu tenho aqui, a partir de uma semana, eu consigo já selecionar a data e horário que eu quero fazer. Então, vamos falar, por exemplo, que eu quero uma aula em maio, na segunda-feira, dia 3. Acho que meu computador está meio lerdinho. Aqui, eu escolho o horário que eu quero, então, 7h30, por exemplo, da manhã, e eu coloco todas as informações sobre aquela aula que vamos ter, né? Então, o nome da minha aula é sexto ano A, o link do vídeo eu vou colocar aqui depois, mas vai ser, por exemplo, um link do Meet, meet.com/alguma coisa. Escolher um tópico, então eu posso escolher um tópico livre ou o tópico do livro. Vou escolher aqui, por exemplo, Daily Life. E qualquer informação adicional. Então, por exemplo, Students are shy. Ponto. Então, o tutor já sabe que para aquela aula ele vai precisar ter mais um joguinho de cintura para conversar com os alunos. E vou marcar o evento. Então, aqui nessa página, confirmado, tô com a tutora Lana, que sorte. Então, eu já marquei aqui com ela, aqui dia 7, das 7h30 às 8, dia 3, e esse convite vai para o meu e-mail também. Então, vocês vão ter, tanto aqui no My Chat Class, né, vou atualizar a página, tanto aqui vamos ter a aula, que demora um pouquinho para atualizar, quanto no meu e-mail eu já vou poder ver aquela aula. Então, essa, assim, tudo... pode parar de compartilhar aqui. Esse é todo o processo, então você entra no My Chat Class, no Chat Class, né, no robô, e consegue, pelo My Chat Class, ver todas as suas turmas, criar turmas e marcar suas aulas. Muito bom, Bruno. Parece que o passo a passo é bem fácil, bem intuitivo, bem simples. Com alguns cliques a gente conseguiu resolver esse intercâmbio de sala de aula dos professores, né? A gente recebeu mais uma pergunta aqui, que eu vou direcionar para a Cíntia, que eu achei uma pergunta muito interessante. O pessoal gostou tanto da ferramenta que estão fazendo uma pergunta aqui. É uma pergunta da Glaucia, lá da Regina Mundi. Cíntia, não tem o English Robot para o Fundamental 1? Achei interessante. E a Yendi também comentou que ela também gostou. Para o Fundamental 1, para os anos iniciais, nós não temos o robô do Chat Class, mas aguardem novidades. Adorei. Cenas dos próximos capítulos. E temos mais uma pergunta que veio da Nura Rousseló. Com que frequência uma turma pode marcar com o tutor essa interação do ISA? Ótima pergunta. Cada turma pode ter 4 aulas do intercâmbio sala de aula por ano. Então, você tem, por exemplo, 10 turmas. Essas 10 turmas, cada uma delas pode ter as 4 aulas durante o ano. Se vocês quiserem mais aulas, aí vocês podem entrar em contato comigo, que vamos passar o meu contato aqui depois, ou com o seu consultor, né, que depois ele também pode entrar em contato comigo. Perfeito. Cinti, Fer, vocês iam comentar alguma coisa sobre um material da Iônica relacionado a ser preparatório para o Robô Chat Class. Querem comentar um pouquinho? Isso, então vamos lá. Na verdade,
O professor tem, né, a cada turma tem direito a 4 aulas dentro do pacote Evolution, mas o professor tem preparado dentro da Iônica 8 aulas para ele trabalhar. Então, todos os temas do livro já estão prontos para ele trabalhar com essas 4 aulas que ele escolher. Então, o professor não tem que preparar, nossa, eu vou ter que preparar. Não, tá tudo lá desde o momento que você vai preparar os seus alunos. Acho que o Fê pode mostrar as telinhas para a gente. Até o momento da aula em si. E é legal, né, Cíntia, porque como a gente tem 8 aulas preparadas, e a gente tem 4 momentos de intercâmbio em sala de aula, a gente ganha 4 planejamentos de projetos que podem ser preparados, né, que podem ser feitos durante o ano. É isso Bom, aí. dentro da Iônica, quando você clicar no seu livro do Evolution, uma das coisas que ele vai abrir vai ser o English Robot, esse booklet aqui, e dentro dele vai ter os planejamentos todos bonitinhos para a gente poder utilizar. E ele está bem detalhado, tá vendo? Todo o conteúdo que vai ser trabalhado, os objetivos, material, aí começa o planejamento propriamente dito, com o passo a passo do que vai acontecer naquela aula e um pouquinho do tipo de interatividade e o tipo de cultura que a gente vai abordar. Gente, tem até Classroom Management, não tem como dar errado. Tá Exatamente. aí, tá pronto, né? Exatamente. Pode falar. Não, e é uma ótima oportunidade para o aluno. Eu acho que vocês tiveram a oportunidade, né, de vivenciar essa experiência, o quanto é legal. A gente não queria deixar a Lana embora. A gente precisa cortar a Lana, né? Já tá dando tempo dela. Não, mas tem mais uma pergunta, porque a gente realmente tem vontade de interagir, né? Então, imagina os alunos. Exatamente. É muito prazeroso, né? Você conhecer e tirar dúvida de alguma coisa que você não conhece, né? E tá ali tão próximo, mesmo tão longe, mas tão próximo desse tipo de abordagem, né? É isso aí. Bom. Alguém mais tem perguntas para a Bruna? Mais alguma coisa que vocês gostariam de saber? Aí estão os contatos da Bruna. Isso. Eu mandei aqui no chat o número do robô. Então, se conseguir colocar na tela, só para vocês verem, né, o número do robô e todas as informações que eu passei aqui, né, sobre o intercâmbio e o robô, o English Robot, vocês encontram no site da stanford.com/chatclass, que já está lá bonitinho todas as informações para você. Isso, esse é o número do robô aqui. Ótimo. Maravilha, pessoal. Acho que foi bastante esclarecedor. Eu acho que o pessoal vai agora ter muito mais oportunidades de tirar o proveito dessa ferramenta que é tão eficiente e tão engajadora em tempos tão desafiadores que a gente está trabalhando, né? E, acima de tudo, deixar os alunos motivados, engajados e felizes. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu queria agradecer a Bruna por ter participado com a gente, o Fernando e a Cíntia, por todo o carinho que vocês tiveram conosco, com os professores e com toda a atenção em explicar absolutamente tudo sobre essa ferramenta que vai nos ajudar tanto no dia a dia. Pessoal, quem continuar com alguma dúvida, entre em contato com o seu consultor local ou com o seu consultor acadêmico para fazer qualquer tipo de ação em relação ao Robô Chat Class. E obrigado por participarem. Uma ótima noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Bruna, muito obrigada, viu? Obrigada a você, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.